só, nessa equação agora, vamos resolver ela aqui. A equação é essa aqui, ó. Aparece agora, aparece parênteses, né? Mas aí é fácil, né? É só eu desenvolver essa parte que tem parênteses aqui, ó. Então, vê. Aqui eu tenho 4 vezes, abre parênteses, n menos 3, né? Vou até reescrever aqui para ficar. 4 vezes n mais 3 igual, né? A 7n menos 3, certo? Se eu fizer aplicar a propriedade distributiva aqui, não é? 4 vezes n dá 4n. E 4 vezes 3, né? Mais 4 vezes 3 dá 12. E do outro lado da igualdade eu tinha 7n menos 3. Então, de fato, percebe que isso aqui é uma equação, né? Equação do primeiro grau, né? É uma equação, é uma igualdade em que aparece um valor desconhecido, nesse caso a letra n. E nesse caso ela é uma equação com incógnita só, né? Já que só aparece a incógnita n. E é do primeiro grau, né? Porque o n está elevado a 1. Então é a equação do primeiro grau. Então como é que a gente pode resolver essa equação daqui, ó? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O objetivo é deixar tudo que tem letra de um lado da igualdade e o que não tem letra do outro lado da igualdade, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Onde é que tem mais letra n? Percebe que tem mais letra n do segundo lado da igualdade. Então, vou tentar deixar o que tem n desse lado e o que só tem número do outro, desse lado aqui, do primeiro. Vou fazer o seguinte, então vou passar esse 4n para o lado de lá e vou ter que passar esse menos 3 para o lado de cá, certo? Vou trocar de lugar aqui, ó. O 4n vai para um lado, vai para o segundo lado, porque aí fica só n do segundo lado, e vou passar o menos 3 para o primeiro lado, porque aí fica só o número do primeiro lado. Só que o que a gente acabou de ver, né? Que, na verdade, quando eu faço essa troca de lado, eu acabo trocando o sinal do número, né? Por quê? O que eu fiz, na verdade, foi aqui, ó. Eu vou ter que tirar, desse lado aqui, vou tirar 4n. Então, ficaria só 12, né? Ficaria só 12. Aí, 12. E do outro lado ficava o quê? 7n menos 3. Só que se eu tirar 4n desse lado, eu tenho que tirar 4n desse lado também. Certo? E agora? Eu quero passar esse menos 3 para o lado de lá. Para eu tirar esse menos 3, o que é que eu vou fazer? Se eu somar 3 desse lado, vai 3 menos 3 vai anular, né? Aí vai sobrar só 7n menos 4n. Só que se eu somei 3 desse lado, eu tenho que somar 3 do outro. Então, ficaria 12 mais 3. Certo? Então, na verdade, o que foi que eu fiz? Ó, pulando daqui para cá. O que foi que eu fiz? Esse menos 3, eu passei para o outro lado da igualdade, mais 3. E esse 4n, eu passei para o outro lado da igualdade, menos 4n. E aí ficou só letra de um lado, só número, o que tem letra de um lado, o que só tem número do outro. E agora fica para resolver. 12 mais 3 daria 15, né? E 7n menos 4n, percebe que é a mesma letra, né? A mesma parte literal, então eu posso fazer essa subtração. Agora, se fosse, por exemplo, 7a menos 4b, eu não podia fazer essa subtração, porque aqui a letra é A e aqui é a letra B. São partes literais diferentes, certo? Então, eu não podia fazer 7 menos 4. É como aquele exemplo que a gente viu, né? Aqui seria 7 abacate menos 4 banana. Não tem como operar abacate com banana. Pode operar banana com banana, ou abacate com abacate, né? A mesma fruta. Né? Nesse caso aqui é a mesma letra. 7 menos 4 dá 3, né? Então, 3n. E aí ficou aquela mesma pergunta. Então, 15 é igual a 3n, isso é a mesma coisa que 3n é igual a 15, porque tem gente que não gosta de trabalhar com a letra do segundo lado da igualdade, né? Mas tanto faz. 15 é igual a 3n, 3n é igual a 15, né? Então, eu estou te perguntando 3 vezes quanto dá 15. A tabela do 3, né? 3 vezes quanto dá 15. Te perguntar 3 vezes quanto dá 15 é a mesma coisa que te perguntar quanto é 15 dividido por 3. Certo? Quanto é 15 dividido por 3. Ou seja, o 3 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Certo? Quando ele está multiplicando e passa para o outro lado dividindo, não precisa trocar o sinal. Só quando ele está somando que passa subtraindo, ou quando ele está subtraindo que passa somando. Nesse caso, o 3 está multiplicando o n. Então, ele passa dividindo. E aí, o meu n ficou 5, né? Porque 3 vezes 5 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5. O n é igual a 5, certo? Então, quer dizer que o n igual a 5,
ele é a solução, né, dessa minha equação. Quer dizer que, se eu colocar n igual a 5 aqui nessa equação, essa igualdade vai ficar verdadeira. E só para n igual a 5. E você pode testar, porque você testa e já sabe se acertou. Eu tenho 4 vezes n mais 3. Então, eu tenho 4 vezes... O n é 5, né? Então, 4 vezes 5 mais 3. Igual a 7n menos 3. 7, o n é 5. 7 vezes 5 menos 3. Fazendo essa conta, ó, 5 mais 3, eu digo primeiro, eu resolvo o primeiro que está em parênteses, né? 5 mais 3, 8. Então, 4 vezes 8. E do lado de cá, 7 vezes 5, 32. 35, desculpa. 35 menos 3. Aí percebe agora o seguinte, ó. 4 vezes 8 deu 32. E 35 menos 3 também dá 32. Então, de fato, a igualdade permaneceu. Então, de fato, n igual a 5 é a solução da equação. Se você achasse qualquer outra resposta, né? N igual a 3, n igual a 4, n igual a 10, não ia bater essa igualdade aqui, ia dar uma coisa diferente. Então, quando você acha a resposta, você testa no começo da equação, você sabe se acertou ou não. Certo? É como se fosse tirar a prova real, né? Quando a gente aprende lá para fazer as operações. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer mais um, então. Mais uma dessa, certo? Aqui eu vou fazer uma de cabeça. Vou inventar uma aqui agora. É melhor ou pior? Assim. Com fundo preto. Botei essa daqui, certo? Vamos ver o que é que fica. Vamos fazer essa com fundo preto mesmo. Depois a gente muda. Então, vai lá. Ó. O que é que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro, a gente tem que eliminar esses parênteses, né? Então, resolver as operações dos parênteses, que nesse caso é aplicar a propriedade distributiva, né? Percebe que o 5 aqui está multiplicando, né? Então, o 5 aqui, ele vai multiplicar o x, e o 5 aqui ele vai multiplicar o menos 3. Então, ficaria como? Ficaria, ó, 5 vezes x, né? 5x. Aí, menos 5 vezes 3, 15. Aí, ó, mais 25, igual a 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 2, 4. Mais 44. Certo? Então, eu vou fazer logo o quê? Eu vou logo juntar os números, né, que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu tenho, por exemplo, menos 15 e mais 25. Ou seja, eu tenho uma dívida de 15, né? Então, posso ficar 5x. Eu tenho menos 15, eu considero uma dívida. Eu tenho uma dívida de 15 e tenho um saldo positivo de 25, né? Se eu devo 15, mas tenho 25, na verdade, eu tenho 10. Né? Porque quando eu tenho aqui ó, 25, menos 15 mais 25, é a mesma coisa que eu fazer 25 menos 15. Certo? Eu subtraio o maior do menor e repito o sinal do maior. Né? 25 menos 15 dá 10. Né? Uma dívida de 15 com saldo de 25 dá 10. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Eu tenho 2x. E aí eu tenho uma dívida de 4, né? Menos 4. Eu devo 4, mas eu tenho 44. Então, se eu tenho 44, eu pago 4, né? Que eu estou devendo, ainda sobra 40, né? Ou seja, 44 menos 4. 44 menos 4 é 40 positivo. Certo? Então, agora, o que é que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Né? Porque tem letra de um lado e tem número para o outro. Então, eu tiro daqui 2x, só que eu tenho que tirar 2x lá também, né? Então, ficaria 5x menos 2x. E aqui, se eu tirar 10 desse lado, eu tenho que tirar 10 do outro lado também. Então, 40 menos 10. Ou seja, 2x estava do segundo lado, passei para o primeiro lado, com o sinal trocado. Mais 10 estava do primeiro lado, passei para o segundo lado, com o sinal trocado, menos 10. E agora ficou do jeito que eu quero. 5x menos 2x dá 3x. E 40 menos 10 dá 30. Tabuada do 3, né? 3 vezes quanto dá 30? É a mesma coisa que eu te perguntar quanto é 30 dividido por 3 e a resposta é 10. Certo? Então, nesse caso, a solução da minha equação é x igual a 10. Só x igual a 10 resolve essa equação daqui. Certo? De fato, bem rápido. Ó. 10 menos 3, se eu substituir aqui, ó, 10 menos 3, dá 7.
7 vezes 5, 35. 35 mais 25, 60. Então, do primeiro lado deu 60, do segundo tem que dar 60 também. 10 menos 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 44, 60 também. Então, de fato, a equação está correta. Beleza? Vamos para mais. Então, tá aqui. Certo? Então, vamos lá. Determine expressões algébricas, certo? Que representem o perímetro das figuras abaixo. Então, lembra que o perímetro, né, de uma figura, né, de um polígono, é a soma dos lados desse polígono, né, dessa figura. Então, vamos pegar, por exemplo, a letra C. Vamos fazer aqui a letra C. Certo? Começar de trás para frente. Letra C. Ó, eu quero calcular o perímetro dessa letra C. A letra C parece ser um retângulo, né? E eu tenho que lembrar que em um retângulo, né, lados opostos, né, tem a mesma medida, né? São paralelos e tem a mesma medida. Então, quer dizer que se esse lado aqui de baixo mede 4x mais 1, é porque o lado aqui de cima, né, também mede 4x mais 1. Se o lado aqui mede 2x, o lado oposto a ele também mede 2x, porque é um retângulo, né? Beleza? E aí, para calcular o perímetro dessa figura, né, desse retângulo, eu tenho que somar todos os lados. Então, eu vou somar todos os lados. Então, eu vou somar esse lado aqui, 2x, mais esse lado aqui. Vou fazer passo a passo, mas se você quisesse, você fazia direto, né? 4x mais 1, mais esse lado aqui, 2x, mais esse lado aqui, 4x mais 1. Eu estou fazendo essa soma, certo? E aí lembra que somar, né? Isso aqui é uma expressão algébrica e tem termos semelhantes, né? Tem termos que só aparece a letra x, né? Como parte literal. Então, eu posso somar os termos semelhantes, que tem a mesma parte literal. Então, aqui, ó, 2x mais 4x, 6x mais 2x mais 4x. Então, ó, 6x mais 6x, eu tenho um total de 12x. Aí você podia fazer aqui direto, contando. Opa, eu tenho 2x, 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 2, 12. Eu tenho 12x. 12x. Só que além dos 12x, eu tenho mais 1 e mais 1. Então, ó, eu tenho mais 1 e tenho mais 1. Então, eu tenho 12x mais 2. Certo? Então, essa expressão aqui, certo? Essa expressão aqui que eu achei, ela é o quê? Ela é o perímetro, né, da figura desse retângulo. E aí percebe agora que o perímetro da figura está dependendo de quê? Está dependendo do valor de x. Certo? Está dependendo do valor de x, esse perímetro. Se x for 1, o perímetro vai ser uma coisa. Se o x for 2, o perímetro vai ser outra coisa. Se o x for 3, o perímetro vai ser outra coisa. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se o x aqui, se este x aqui, se eu disser que ele tem valor de 5, aí qual vai ser o perímetro? Aí é calcular o valor numérico da expressão algébrica pela letra que eu pedi, né? Pelo valor que eu pedi. Então, ficaria, né? A expressão algébrica ficaria 12, 12x, só que eu estou dizendo que x é 5. Então, 12 vezes 5 mais 2. Então, ó, tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro, faça a multiplicação. 12 vezes 5, 60. Estou bem. 60 mais 2, né? 62. Então, o perímetro desse retângulo aqui, se o x for 5, é 62. Se o x for, por exemplo, 4 não, vou botar um número maior, sei lá, se o perímetro for 20. Se o x for 20, aí qual vai ser o perímetro? O perímetro vai ser 12 vezes x, no lugar do x é 12x mais 2, né? 12x mais 2. Aí no lugar do x eu coloco 20. 12 vezes 20 mais 2. Quanto é 12 vezes 20? É só você fazer aqui, ó, 12 vezes 2. 12 vezes 2 dá 24, né? 24 com 0 que você não usou, 240. 12 vezes 20, 12 vezes 2, 24 com 0, 240. 240 mais 2. E aí, 240 mais 2, ninguém vai errar, 242. Então, quer dizer que o perímetro desse retângulo é de 242 se esse x tiver valor de 20, né? O perímetro é 62 se esse x tiver valor de 5. E para cada valor de x que eu te der, tu vai achar um perímetro, um valor para o perímetro, tá bom? Então, vamos fazer a letra A. Então, letra A.
Ó, qual é o perímetro da figura? Somar todos os lados. Sei lá, vou fazer assim, vou nesse sentido. Então, seria x mais 2 mais 2y menos 3, que é esse cara aqui, né? Mais x mais y, mais 2x menos 5, mais 3y mais 1. Certo? E aí achei uma expressão algébrica, né? Que representa o perímetro dessa figura da letra A, que seria um pentágono, né? Já que tem 5 lados. Só que essa expressão algébrica, a gente diz que ela pode ser reduzida. Por quê? Porque, ou seja, eu posso diminuir ela, porque ela tem termos semelhantes, né? E lembra que eu posso operar os termos semelhantes, né? Somando ou subtraindo. Então, os termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Então, eu vou aqui, ó. Ver onde é que tem x, ó. X, tem esse cara aqui, tem x. Quem mais tem? Outro x aqui, ó. E outro x aqui. Então, quantos x eu tenho? Eu tenho 1x, mais 1x, 2x, mais 2x, 4x. Então, eu tenho 4x. X eu só tenho esses caras. Agora, y. Onde é que eu tenho y? Eu tenho 2y aqui. Eu tenho mais um y aqui, ó. 3. Eu tenho aqui também mais 3y, né? E só. 2 mais 1y, 3y, 3y mais 3, 6, né? Só somar os coeficientes, né? 2, 1, 3. 2 mais 1 mais 3, 6. Então, eu tenho 4x e eu tenho 6y. 4x mais 6y. E agora sobrou só os números, né? Então, os números. Eu tenho mais 2. Primeiro os positivos. Eu tenho mais 2 e mais 1. Certo? Mais 2 e mais 1. Então, eu tenho mais 3. E agora os negativos. Negativos eu tenho menos 3 e menos 5. Menos 3 com menos 5. Duas dívidas, a dívida aumenta, né? Ou seja, sinais iguais, eu somo e repito sinal. Menos 3, menos 5, menos 8. Eu tenho uma dívida de 3, uma dívida de 5, eu tenho uma dívida de 8. Eu tenho menos 8. Então, os números eu tenho 3 positivos, eu tenho mais 3 e tenho menos 8. Tu deve 8 e tu só tem 3, né? Percebe que tua dívida é maior do que o teu saldo, né? Então, tu vai continuar devendo. Tu vai continuar devendo quanto? 8 menos 3, 5, né? Então, tu vai continuar devendo 5. Se tu deve 8, paga 3, tu continua devendo 5. Então, quando eu operei com os números aqui, sobrou 5 negativo. Menos 5. E agora percebe que essa minha expressão é a final, né? Eu não consigo mais reduzir ela, porque não tem mais termo semelhante. Não tem outro termo que aparece o x, não tem outro termo que aparece y para operar, e também não tem mais número para operar, só o menos 5. Então, a minha expressão, eu cheguei no final. A gente diz que essa é a expressão reduzida, né? Mas ela equivale, né? Equivale a essa expressão aqui. É a mesma coisa. Né? Se eu tiver um valor de x e y, substituir na primeira e substituir na segunda, vai dar a mesma resposta. Certo? São equivalentes, mas essa aqui, final, ela está reduzida. Certo? Pronto, essa é a expressão algébrica, né? Que representa o perímetro dessa figura. Só que para o perímetro é um número, né? Eu preciso dar um valor para x e um valor para y. Então, por exemplo, vamos achar o valor numérico dessa expressão. Aqui não está na questão, mas eu estou inventando na hora. Né? O valor numérico dessa expressão aí, para x igual a, sei lá, x vai ser 5 e o y vai ser 2. Então, vamos fazer a substituição. Se eu disser a você que x é 5 e y é 2, de novo, eu podia escolher qualquer valor do x e y aqui. Eu estou querendo que seja 5 e 2. Então, se o x for 5, eu vou ficar com o quê? 4 vezes x, 4 vezes 5, mais 6 vezes y, 6 vezes 2, menos 5. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 2, 12. 20 mais 12, menos 5. 20 mais 12 dá 32. 32 menos 5. E 32 menos 5 dá 27. Quer dizer que o valor numérico do perímetro da figura A, quando x é 5, y é 2, dá 27. Certo? Se eu substituir aqui, da forma reduzida. Se eu substituísse na primeira, que está maior, daria a mesma coisa. Certo? Mas a gente reduz, porque quando a gente reduz,
Fica mais fácil de calcular o valor numérico. Certo? Tá bom? Então, feita essa daí, não é? Cadê mais? Então, vamos lá. Vamos para essa segunda questão aqui. Ó, nessa segunda questão, já dá a dica que vai estar lá no teste também. Nessa figura aí, ó, indicamos as medidas do campo em metros. Então, um campo de futebol, né? E esse campo, ó, ele tem comprimento e largura, né? Do campo, né? E eu estou dizendo que o comprimento do campo é x mais 42 e a largura do campo é x. Certo? Então, a largura do campo aqui, ó. A largura do campo aqui é x mais 42. O comprimento, né? Da largura é x. Certo? Aí vem. O que é que ele pede, né? Ele pede uma expressão algébrica que represente o perímetro deste campo. Só que, vem, é um retângulo, né? Então, tem que somar todos os lados do retângulo. E a gente fez agora há pouco, né? O perímetro de um retângulo. Se esse lado aqui mede x, o lado oposto a ele mede x também. Se esse lado aqui mede x mais 42, o lado oposto a ele, que é o de baixo, também mede x mais 42. Certo? Então, vamos lá. Agora, na letra A, ele quer a expressão algébrica que representa o perímetro deste campo, né? O perímetro deste campo. Então, o perímetro do campo, né? Vai ser eu somar todos os lados, né? Então, aqui na letra A, vai ficar, se eu somar todos os lados. Aí, foi só, vamos fazer um pouco rápido aqui, ó. Só olhando aqui para a minha expressão. Como só aparece x, né? Só aparece x, né? De letra. Então, ó, aparece quantos x? Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, né? Um x, um x, um x, um x. Então, eu tenho um total de 4x. Só que, além do x, eu tenho aqui, eu tenho um 42 aqui embaixo, em cima, e tenho 42 embaixo, né? 42 mais 42 dá 42 mais 42, 84. Então, o perímetro, né, desse campo é 4x mais 84. Certo? 4x mais 84. Bem tranquilo, né? Se eu quisesse, eu podia fazer, né? Mas ia dar a mesma coisa, né? X mais... Mas eu só ia escrever mais, né? Se eu escrevesse todos os lados, né? X mais o lado de cima, x42, mais esse lado aqui, mais x, mais o lado de baixo, x mais 42. Mas aí, quando eu juntar, vai dar exatamente o que eu achei lá, né? 1, 2, 3, 4, vai dar 4x mais 84. Se você quiser fazer isso aqui, ótimo. Mas se você quiser pular para cá também, já tá, vai dar a mesma coisa. Certo? Então, vamos lá, vamos para B. A letra B. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse campo? Eita, agora é a área, ó. Cuidado. Porque a área... Eu estava falando só com o perímetro, né? Mas eu acho que a área vocês já estudaram, né? Talvez não lembre, né? Mas vamos lá. A área, né? A área de um retângulo, certo? A área de um retângulo é eu multiplicar o comprimento desse retângulo pela largura desse retângulo. Ou base vezes altura, né? Que é a mesma coisa. Então, por exemplo, nesse retângulo aqui, eu posso considerar esse cara aqui embaixo, né? Como sendo a minha base. E vou considerar essa medida lateral como sendo minha altura, né, no retângulo. Então, isso aqui é a minha base do retângulo. E essa parte lateral aqui, né, que é a largura, eu vou dizer que é a altura do retângulo. E aí eu lembro que a área de retângulo é base vezes altura, né? Área de retângulo. Ou comprimento vezes largura, o produto das duas dimensões. Então, a base desse retângulo, eu disse que era x mais 42, e vezes a altura. A altura desse retângulo está dizendo que é x. Então, é x mais 42 vezes x. Então, aqui eu tenho uma multiplicação com parênteses, né? Então, aqui eu tenho que aplicar a distributividade, né? Distributividade da multiplicação em relação à soma. Né? Então, eu vou ter que fazer x vezes x e vou ter que fazer x vezes 42. Quanto é x vezes x? X vezes x. X vezes x é x ao quadrado, né? Todo número vezes ele mesmo é ele ao quadrado, né? Por exemplo, 5 vezes 5. Isso é 5 ao quadrado. 3 vezes 3. Isso é 3 ao quadrado, é potência, né? 40 vezes 40. Isso é 40 ao quadrado. Uma coisa multiplicada por ela mesma dá ela ao quadrado, né? Então, x vezes x dá x ao quadrado. X ao quadrado mais
42 vezes x, né? Ou x vezes 42, que dá 42x, certo? Então, essa aqui, né, é a expressão algébrica que representa a área do meu retângulo. Percebe que eu não consigo mais operar esses dois, né? Porque a letra é a mesma, né? Mas a parte literal é diferente, né? A parte literal aqui é o próprio x ao quadrado. A parte literal aqui é só o x. Então, são partes literais diferentes, né? Então, eu não posso fazer 43x. Aí, não posso somar um mais o outro, porque a parte literal é diferente, né? Lembra que a parte literal é a letra com o expoente dela. Então, aqui a parte literal é x ao quadrado e a parte aqui literal é só x. Então, são partes literais diferentes, então eu não consigo mais operar nelas. Então, morreu aí. Então, x ao quadrado mais 42x é a nossa área do nosso retângulo. Certo? É a área do nosso retângulo. Já na letra C, o que é que ele pede na letra C? Ele pede para você usar as expressões encontradas nos itens A e B e calcular o perímetro e a área do campo se essa medida x for de 68. 68. Então, na letra A, o que é que eu ficaria, né? Na letra C aqui. Para calcular o perímetro na letra C. O perímetro é 4x mais 84. Só que ele quer que você substitua o x por 68. Então, eu vou fazer 4 vezes 68 mais 84. E aí, quanto é 4 vezes 68? Vou fazer aqui no cantinho. 4 vezes 68 é 68 mais 68 mais 68 mais 68, né? Se você não quiser fazer multiplicação, você faz essa soma. 68 mais 68 mais 68 mais 68. Tem gente que faz assim, né? Que gosta de dobrar. Mas vou fazer o processo normal de multiplicação, né? Tabuadinha. 4 vezes 8, 32, não é? 4 vezes 8, 32. 2 sobe 3. 4 vezes 6, 24. Com 3 que subiu, 27. 272, certo? O que eu estava dizendo para vocês fazer era assim, né? Tem gente que gosta de fazer assim. 68 vezes 4 é 68 mais 68 mais 68 mais 68. É a mesma coisa, né? Aí você aqui faz a soma. Quem que gosta. Podia ser assim também, né? 68 mais 68 dá 136. 68 mais 168 dá 136. 136 mais 136, 272. Se eu somar aqui, também vai dar 272. Então, tem várias maneiras. Cada um faz do que achar melhor. Mas, resumindo, 4 vezes 68 dá 272. Aí, 272 mais 84. E agora eu faço 272 mais 84. E aí tem que saber fazer pelo menos essa soma, né? 4 mais 2, 6. 8 mais 7, 15. 8 mais 7, 15. 5 sobe 1. 1 mais 2, 3. Né? 356. Se eu não errei conta, né? 356. Então, quer dizer que o perímetro, né? O perímetro, essa expressão aqui é do perímetro. O perímetro desse campo, se o x for 68, o perímetro vai dar 356. Certo? 356. E a área? A área é outra história, né? A área vai dar um valor bem maior. A área desse terreno, desse campo, né? Só quero a expressão. Então, de novo, eu posso usar ou essa, né? Expressão aqui, ou essas. As duas são equivalentes, certo? São equivalentes. Posso usar qualquer uma das duas. Como aqui está o quadrado, eu vou usar a primeira. Então, qual vai ser a área? A área é x mais 42 vezes x. Só que ele quer que o x seja 68, não é isso? Então, substituindo, vai ficar 68 mais 42, que multiplica 68. E aí, 68 mais 42, 68 mais 42, 68 mais 42, já sei, dá 110. 110. Então, 110 vezes 68.
E aí eu tenho que fazer a conta 110 vezes 68 para ver quanto é que dá. 110 vezes 68. 110. Eu queria que fosse 100, né? Porque se fosse 100 era fácil. 110 vezes 68. Então vai lá, mas é de boa. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. E agora, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Não sei nem se vai dar aqui, vai dar. Então, somando agora tudo, né? 0, 8. 8 mais 6, 14. 4 sobe 1. 6 mais 1, 7. Ai. 7.480. Eita, 7.480. 7.480. E aí, 7.480 é a área dessa figura. Tem uma coisa aqui que eu estou omitindo, que é a unidade de medida, né? Porque quando eu calculo perímetro e área, eu tenho que escolher uma medida. Certo? Eu tenho que escolher uma medida. Então, por exemplo, se essa medida aqui é X, mas é o quê? X é X centímetros, é X metros, é X quilômetros, certo? Faz sentido ser metro, né? Então, se a medida aqui está em metros, né? X metros, ou seja, 20 metros, 30 metros, o teu perímetro, né, final é em metros, quer dizer que o perímetro é de 356 metros e a área é metro quadrado, né? A gente vai lembrar também quando a gente estudar área e perímetro de figura mais a fundo. Certo? Unidade de medida de área é a unidade de medida ao quadrado. Mas aqui eu omiti a unidade de medida, porque só interessava o cálculo numérico, certo? Então, 7.480, se a unidade de medida foi metro, metros quadrados. Se fosse quilômetro, quilômetros quadrados. Se fosse centímetro, centímetro quadrado. Só que para campo de futebol, faz sentido que seja metro, né? Não existe um campo de futebol com a dimensão de, sei lá, esse lado aqui foi 68 mais 42, né? 110 centímetros. Nem 110 quilômetros. É 110 metros, né? O campo de futebol tem 110 metros de comprimento e uma quantidade de metros por largura. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. 9h50. Então, a gente vai dar uma pausa, certo?